O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a disciplina. Esta palavra está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Esse pequeno versículo que está no livro de Provérbios, conforme eu já mencionei, capítulo 1, versículo 7, assim como muitos outros versículos em toda a Bíblia Sagrada, ele nos traz preciosos e valiosos ensinos para o nosso crescimento espiritual. E isso nos favorece em nossa caminhada e também contribui para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Tudo isso por causa do temor do Senhor. Observe que o versículo começa falando sobre o temor do Senhor e diz que o temor é o princípio do conhecimento. Agora, o que poderíamos dizer sobre essa palavra, temor? Temer a Deus é o mesmo que ter respeito com a pessoa de Deus. É o mesmo que você ter consideração com a pessoa de Deus. Temer a Deus é você respeitar a pessoa de Deus, se submeter à pessoa de Deus. O temor está envolvido com essas coisas. É claro que poderíamos encontrar outras palavras e outros meios de explicar o que significa ou o que vem a ser o temor. Mas quando uma pessoa tem o temor do Senhor, essa pessoa ela é bem-sucedida. Aqui o autor disse que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algum lugar na palavra, se não me engano, está no livro de Oséias, vai falar que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, e isto vale não apenas para o povo de Deus, vale para qualquer ser humano. As pessoas, elas sofrem danos, prejuízos em suas vidas por falta de conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que está viajando em um lugar desconhecido, dirigindo o seu próprio veículo, por exemplo, se ela não conhecer a estrada, em uma rota que ela demoraria, por exemplo, 3 horas para chegar ao seu destino, por falta de conhecer a estrada, a rota, ela poderia levar o dobro do tempo para chegar no seu destino. Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer um teste, um exame, uma prova, quando ela não tem conhecimento do assunto em questão, com certeza ela não vai tirar total na prova. Provavelmente ela vai tirar uma nota muito baixa ou quem sabe um 0. Isso por falta de conhecimento. Quantas pessoas já não sofreram acidentes, já não tiveram problemas na saúde por falta de conhecimento sobre algum aspecto, por exemplo, do local em que ela estava, que ela sofreu acidente, ou sobre alguma condição do ambiente ou da alimentação e por isso passou mal. Tudo isso por falta de conhecimento. E a palavra de Deus, ela é, vamos dizer assim, um manual da parte de Deus para que nós venhamos a aprender como viver bem nessa terra, nos relacionando bem com Deus e também com os homens. Pois essas duas coisas que eu disse, nos relacionar bem com Deus e com os homens, são as duas coisas principais que Deus requer de nós. E por que eu digo isso? Porque uma vez perguntaram para Jesus, e está escrito no Novo Testamento, perguntaram para ele qual é o mandamento mais importante da lei. E a resposta de Jesus foi a seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento.
E Jesus Cristo completou. E existe um segundo mandamento muito importante e é semelhante a este primeiro. Amarás ao seu próximo, ou seja, ame as pessoas como a si mesmo. Então Deus requer isso de nós, que nós venhamos viver e nos relacionar bem nessa terra, nesse mundo, nessa sociedade. Nos relacionar bem com Ele, conosco mesmo e também com as pessoas. Mas para isso precisamos temer a Deus, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Na palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que muitas vezes nós podemos achar que estamos praticando boas obras. Nós podemos achar que estamos num caminho correto, no caminho certo. Mas é o Senhor é quem pesa os nossos corações. É Ele quem julga, é Ele quem avalia se nossas atitudes estão corretas. É Ele é quem sabe se o que nós estamos fazendo está agradando a Ele ou não. E muitas vezes cometemos esses erros, essas falhas em achar que estamos fazendo algo de bom. E na verdade estamos desagradando a Deus porque não conhecemos a vontade de Deus. E como saber e conhecer a vontade de Deus? Lendo a sua palavra. Nós temos aí a palavra à nossa disposição, de Gênesis a Apocalipse, cheio de princípios, cheia de sabedoria. A palavra de Deus, além de nos ensinar como viver bem nessa terra, ela nos ensina sobre a pessoa de Deus. Lendo a palavra de Deus, nós podemos conhecer a pessoa de Deus, saber como Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como Ele reage em determinadas situações e muitas outras coisas. E quando nós lemos a palavra de Deus, isso gera temor no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. O próprio Senhor Jesus falou isso. Se não me engano, está registrado no Evangelho de João. As minhas palavras são espírito e são vida. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, algo acontece em nosso ser. Acontecem transformações na nossa mente, no nosso modo de pensar, nas nossas emoções, nos nossos propósitos. A nossa alma é alimentada, o nosso espírito é fortalecido. E nós somos transformados, e a nossa mente é transformada e moldada, conforme a mente de Cristo. E tudo isso nos promove edificação, crescimento espiritual, e vai gerando e crescendo e formando em nós, construindo em nós temor de Deus. E aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então precisamos temer a Deus. E eu já deixei aqui a primeira dica para você que quer aumentar o seu temor. Você pode crer no Senhor e você pode ter um certo temor do Senhor, mas nós precisamos entender que a nossa fé tem níveis. Jesus Cristo, por várias vezes, ele repreendeu seus discípulos dizendo: homens de pequena fé. Ou seja, a fé deles era pequena, era pouca. Com o temor não é diferente. Tem pessoas que temem a Deus um pouquinho, tem pessoas que temem a Deus um pouco mais, tem pessoas que temem a Deus muito. Então, quanto mais você ler a palavra de Deus diariamente, meditar na palavra, refletir na palavra, mais Deus vai trabalhando no seu ser, no seu espírito, te fortalecendo e aumentando o temor do Senhor no seu coração. Por isso eu te digo, não deixe de ler a palavra todos os dias. O salmista falou muito sobre isso. E lá em Salmos capítulo 1 vai falar o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O homem que tem o prazer na palavra de Deus e medita nela diariamente é um homem bem-aventurado, é um homem abençoado pelo próprio Deus. Então, leia a palavra de Deus
todos os dias. E assim você vai crescer espiritualmente, vai conhecer mais sobre Deus, vai ter uma vida melhor, porque você vai errar menos, vai acertar mais, e o temor do Senhor vai aumentar no seu coração. Deixei aí a primeira dica. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Isso significa que nós temos muito mais para conhecer sobre Deus. E sendo Deus um ser infinito, nós nunca vamos conhecer Deus e as coisas de Deus de forma plena, de forma completa, porque Ele é eterno. A mente de Deus não tem fim, é eterna. As coisas que Deus faz, os atributos de Deus, não têm fim, são eternos, imensuráveis, não tem como nós medirmos. E ao contrário disso, nós que fomos criados por Ele, nós somos limitados. É por isso que nós não conseguimos compreender completamente a Deus. Mas nós temos muita coisa que Deus deixou disponível para que nós venhamos conhecer sobre Ele, sobre essa terra e sobre as coisas espirituais. Agora veja aqui o que o autor de Provérbios disse. Ele disse que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas, ou seja, existe algo aí contrário, oposto. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algumas versões bíblicas vão dizer desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui o autor está falando sobre uma característica, um tipo de pessoa que é chamada de insensato. E o que é o insensato? O insensato é aquela pessoa que está fora do senso comum. Uma pessoa que não tem juízo, que faz coisas absurdas, coisas espantosas, talvez até escandalosas. Então, quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ou se ela conhece, mas não obedece a palavra e vive de forma contrária ao que a palavra ensina, tem suas práticas contrárias àquilo que a palavra ensina, essa pessoa é considerada por Deus como uma pessoa insensata. E aqui no próprio versículo diz que os insensatos, eles desprezam, eles rejeitam, eles não dão valor, eles ignoram a sabedoria e a instrução e a disciplina de Deus. E a sabedoria está em quê? Temer ao Senhor, ter temor a Deus, crer no Senhor, temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Porque crer apenas não adianta. Na palavra de Deus diz que crer até o diabo crê. E ele treme, mas ele não obedece. Em um certo lugar na Bíblia, vai dizer que a fé sem obras é morta. Portanto, não adianta a pessoa crer em Deus. Ela crê que Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ela crê, ela não tem dificuldade nenhuma no seu entendimento de compreender e aceitar isso. Não resolve apenas isso se ela não produz bons frutos, porque a verdadeira fé produz bons frutos. Eu digo isso para você fazer uma autoanálise. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que creem no Evangelho, algumas que são até simpatizantes do Evangelho. Elas creem em Deus, têm até uma linguagem, um evangeliquez, uma linguagem evangélica, uma linguagem religiosa cristã. Mas nós podemos ver, conforme Jesus ensinou, que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos, pelas práticas dessas pessoas, pelo estilo de vida, pelas coisas que ela faz, que ela fala, que ela pensa, lugares que frequenta, maneiras de reagir a situações. Isso tudo são os frutos. Aí nós identificamos a árvore. Portanto, vamos tomar cuidado. E é por isso que eu disse que nós precisamos crer, mas também precisamos obedecer. Tem pessoas que creem em Deus, creem que Jesus Cristo existiu como homem nessa terra, creem na mensagem do Evangelho, mas não têm o temor do Senhor de Deus. Então essa fé, ela é morta, ela é inválida, porque ela não produz frutos. A fé sem obras é morta. As obras são os frutos da verdadeira fé. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. Talvez
você que está aí me ouvindo possa estar enquadrado nesse tipo de pessoa. Se as suas práticas, se você tem praticado coisas, essas coisas aí que você está pensando agora, que vem na sua cabeça, que te incomoda, que você sabe que é errado, você sabe que precisa mudar, precisa parar, que não agrada o Espírito Santo, você já leu na palavra de Deus que não agrada a Deus, já ouviu pregadores pregando mensagens dizendo que não agrada a Deus, e você ainda não mudou suas práticas, você precisa mudar. Nós precisamos produzir bons frutos. E apenas aquele que possui o temor do Senhor no seu coração é que vai conseguir se esforçar para obedecer a Deus, porque quem nos ajuda é o Espírito Santo. Primeiramente porque Jesus Cristo, ele já nos resgatou do império das trevas, onde nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, e vivíamos para fazer as vontades da carne e não a vontade de Deus. Agora que nós fomos transportados para o reino da luz, o reino de Jesus Cristo, nós somos livres, liberdade para obedecer a Deus, porque aquele que está no pecado, ele não tem liberdade para obedecer ao Senhor. E o Espírito de Deus é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz. E toda a nossa força, toda a nossa capacidade e habilidade vem do Senhor, são presentes que Deus nos deu. Jesus Cristo falou, e se eu não estou enganado, está no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Aproveite e faça um exercício aí, procura na Bíblia se é isso mesmo, João 15, versículo 5. Ele diz algumas coisas e lá no finalzinho do versículo ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Tudo o que nós fazemos é pela capacidade dele, do Espírito Santo. Até mesmo essa palavra aqui que eu estou mencionando para vocês. Tudo é o Espírito Santo que traz na minha mente, eu vou falando. É claro que eu li a palavra de Deus. Eu tenho que dar a manutenção, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que me santificar, evitar o pecado, buscar comunhão com Deus. Mas quando nós ministramos a palavra, é o Espírito Santo quem nos capacita. Quando eu tenho a opção de obedecer e desobedecer a Deus, é o Espírito Santo quem me capacita. Quando eu sou tentado a praticar algo que a palavra de Deus condena, não aceita, não aprova, é o Espírito Santo de Deus quem me capacita a rejeitar a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. E apenas quem tem o temor do Senhor é que consegue viver dessa maneira. E os insensatos, conforme eu falei, eles desprezam tudo isso. Eles podem até conhecer a palavra de Deus, mas eles desprezam isso. É como diz na palavra de Deus ali no Novo Testamento: não lancem as suas pérolas aos porcos. Em algum lugar na Bíblia também vai dizer um ditado, um provérbio antigo: a porca lavada voltou ao lamaçal. E tem outro também: o cão voltou ao próprio vômito. Quem aí de vocês já viu isso aí? Eu já vi isso. Os cachorros, os cães, quando eles estão passando mal, ou no intestino ou no estômago, não sei, no sistema digestivo, eles começam a comer mato, arrancar mato e mastiga. Passa um pouquinho, eles lançam aquilo ali para fora em forma de vômito. Eles têm uma maneira ali de se curar ali, vamos dizer assim. Mas esses cachorros, eu já vi isso, eles acabam de vomitar e vão lá e comem aquilo que eles vomitaram. É sobre isso aí que está falando aqui também. Nós podemos fazer uma comparação, conforme eu falei também, a porca que foi lavada voltou ao lamaçal. Se você pegar um porco num chiqueiro e lavar ele, ele vai voltar para a lama, pois essa é a natureza dele. E aqui o autor de Provérbios, no versículo 7 do capítulo 1, está falando que os insensatos, eles desprezam a sabedoria de Deus e também desprezam a instrução, desprezam a disciplina. E a palavra de Deus é sabedoria. Jesus Cristo falou: as minhas palavras são espírito e são vida. E a palavra de Deus também, ela é sabedoria. Ela é parte da sabedoria de Deus revelada para nós. E quando nós lemos a palavra, nós também adquirimos sabedoria, além de adquirir o temor do Senhor.
Então vamos ler mais uma vez esse versículo aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os loucos, os que não têm juízo, eles desprezam a sabedoria e desprezam a disciplina, a instrução de Deus. Agora, se você tem dificuldade para temer ao Senhor, para buscar ao Senhor, se você está vivendo em alguma prática que você tem dificuldade para vencer essa prática, nós vamos orar agora. Eu te peço que você feche os seus olhos e à medida que você for concordando com o que eu falar, você vai dizendo a Deus amém, que significa assim seja. É um sinal para Deus, para o mundo espiritual, que você está concordando comigo nessa oração. E não importa se você vai falar em voz alta, em voz baixa ou apenas no pensamento. Importa é se você crê e se você tem temor de Deus. E Ele vai ouvir e vai atender o clamor e a necessidade do seu coração. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais uma palavra, por mais uma reflexão e mais uma oportunidade de estar nos apresentando ao Senhor em oração. Senhor, meu Pai, eu te peço por esta pessoa que está me ouvindo. Eu peço a Ti, meu Pai, que a palavra que foi ministrada aqui venha penetrar no coração dessa pessoa, que ela venha compreender o que foi falado, que o Espírito Santo venha revelar para ela aquilo que ela precisa entender e aprender, aquilo que precisa ser revelado para ela, de acordo com o que foi falado aqui, Senhor, e de acordo com o que ela precisa entender da parte do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha trabalhar no coração, na alma, na mente, nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos dessa pessoa que está me ouvindo. E que o Senhor venha, meu Deus, purificar a mente, o coração dessa pessoa. Tira, meu Pai, todo o mal, tudo que não te agrada, toda turbulência nos pensamentos, nas emoções. Dê forças, meu Pai, para que essa pessoa venha ler a palavra do Senhor diariamente. Porque a palavra do Senhor é que nos limpa. O Senhor Jesus Cristo falou sobre os discípulos. Eu já tenho limpado vocês, purificado vocês pela palavra que eu lhes tenho dito. Através disso e de outros textos da palavra, nós aprendemos, Senhor, que a palavra do Senhor tem o poder de nos limpar, de nos purificar, de nos libertar do pecado. E eu te peço, meu Pai, dê forças para essa pessoa, ânimo, disposição e desejo para ler a palavra do Senhor todos os dias, ouvir mensagens inspiradas pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor Jesus Cristo venha libertar essa pessoa, meu Pai. Eu lhe peço que o Senhor venha quebrar todas as armas espirituais. Todo ataque do inimigo, meu Pai, que o Senhor venha repreender, que o Senhor envie os anjos do Senhor para combater todo o mal que tenta contra essa pessoa. Pai, que o Senhor libere uma palavra de ordem do seu trono, meu Pai, para que essa pessoa receba a vitória e todo o mal cesse contra a vida dela. Eu te peço, Senhor, aumente a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Pai querido, eu te peço que o Senhor coloque temor no coração dessa pessoa. Aumente o temor, que ela venha ter consideração pelo Senhor, afeição pelo Senhor. Que essa pessoa venha apreciar ao Senhor, gostar do Senhor, desejar o Senhor, estar em comunhão e intimidade com o Senhor todos os dias, meu Pai. Que essa pessoa venha se submeter ao Senhor, ser reverente ao Senhor, meu Deus. Dê a essa pessoa, meu Pai, sabedoria para viver de forma a agradar ao Senhor e agradar as pessoas. Viver em paz com o Senhor e viver em paz com todas as pessoas que vivem ao redor dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor venha repreender e jogar por terra toda palavra de maldição que foi lançada contra a vida dessa pessoa que está me ouvindo. E que o Senhor venha, meu Deus, liberar palavras de bênção sobre a vida desta pessoa, meu Deus. Ajude, Senhor, ajude a cada um que ouviu essa mensagem e está ouvindo esta oração. Que o Senhor venha abençoar a casa deles, a família deles, o casamento deles, o relacionamento, vida sentimental. Abençoe os filhos, abençoe os pais, abençoe os irmãos, abençoe a vizinhança, abençoe a saúde, aquele que precisa, meu Deus, de cura, que o Senhor venha liberar cura. Aquele, meu Pai, que precisa de provisão financeira, que o Senhor venha enviar a provisão financeira, Deus. Aquele que precisa, meu Deus, de uma resposta do Senhor, que o Senhor venha dar a resposta e dar uma direção, em nome de Jesus Cristo. Deus querido,
Coloca, meu Pai, o temor no coração dessa pessoa e que ela venha viver o propósito para o qual o Senhor a chamou, que ela seja luz nesse mundo e sal nessa terra. E que a paz do Teu Espírito esteja no coração de cada um que está me ouvindo agora, meu Pai. Nós finalizamos essa oração, te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, Pai, e acima de tudo seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você creu nessa palavra, eu te peço que você coloque essa palavra em prática. Eu quero te dizer também que se você deseja receber essas mensagens, essas orações, receber versículos bíblicos, mensagens devocionais em curtos textos devocionais em outras redes sociais e até aqui mesmo nesse canal no YouTube, eu vou deixar um link ou na descrição ou fixado nos comentários. Eu estou postando diariamente versículos bíblicos, mensagens devocionais em texto e quando eu posto vídeo aqui no canal eu também coloco lá. Dessa forma você não fica sem perder os conteúdos. Então fique atento. E se você gostou desse vídeo, eu te peço que você deixe um like para que esse vídeo venha alcançar e abençoar mais pessoas que estão precisando, assim como eu preciso, assim como você precisa. Dessa forma, não apenas eu estarei abençoando as pessoas com essa ministração, mas você também estará abençoando outras pessoas, compartilhando a palavra de Deus. Dessa forma, você vai estar também semeando a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para abençoar outras pessoas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.